os livros, os manuais, eles são escritos por pessoas muito boas, só que são genéricos. E aí, tipo, quando você dá com a realidade, não é a mesma coisa do livro, e aí, o que você faz? Você chora, você pede ajuda, você reza, tem que dar um Faz jeito. tudo isso. Né? Você faz tudo ao mesmo tempo, né? Você chora, pede ajuda e reza. Mas é isso. Então, assim, não desanime, né? Nem avaliador e nem gestor. É possível fazer. E aí, obviamente, eu acho que vai também dos dois, do bom senso dos dois. É possível fazer dadas as limitações. Agora, se houver muitas limitações que invalidem os resultados, a minha sugestão é não fazer avaliação. Você informar uma coisa inválida ou viesada, inconsistente, não é uma coisa muito, não é uma coisa nada boa. Não é nada bom fazer isso. Então, assim, se você acredita que está certo, está seguindo a teoria, seguindo as hipóteses, ok. Se não, troque de metodologia, troque, faça uma outra avaliação, ou avaliação apenas qualitativa e não quantitativa, mas informe os resultados corretos. Eu acho que isso é o mais importante e recado que fica para os futuros avaliadores ou quem quiser trabalhar com coisas do tipo. Esses dois aqui têm muita história para contar, né, gente? Se a gente ficar aqui só com eles, a gente vai ficar o dia inteiro só ouvindo essas histórias. Então, primeiro, obrigado pelas exposições, por esse compartilhamento dessas histórias, dessas experiências. E agora a gente quer, na verdade, abrir o microfone para as cidades. Então, a gente vai passar por Belo Horizonte, por Curitiba, aqui por São Paulo. A gente vai querer ouvir vocês. E como que vai funcionar? Como aqui o microfone, a gente tem uma questão que a gente não consegue fazer esse diálogo como a gente faz aqui, a gente não consegue fazer com vocês da mesma forma. Mas a gente abre o microfone para vocês, vocês fazem uma consideração, algum questionamento sobre como foi hoje, sobre alguma dúvida que vocês tenham de todo esse processo. A gente vai passar aqui para eles fazerem esse diálogo e aí depois, primeiro eu vou chamar Belo Horizonte, eles fazem a consideração, depois eu chamo Curitiba e por último a gente fecha com São Paulo, ok? Então, Belo Horizonte, preparado aí para trazer um comentário, uma consideração aqui para a gente? Quem vai falar aqui com a gente? Ele tem uma pergunta para fazer. Pessoal, bom dia. Eu sou Milton, da RESE, Escola de Empreendedores Sociais. Por um lado, é bonito ver a sintonia, né, da Ana com o Alan, ficaram, né, deu para perceber que cresceram junto nesse trabalho. Mas a grande questão nossa é que no trabalho de grupo, o avaliador, 60% é a participação dele junto com o gestor. E quando vocês falaram que na conclusão, que a primeira conclusão foi a apropriação desse conhecimento do ex-aluno, como é que a Fundação poderia nos ajudar nesse processo, já que agora a gente está em campo, muito lá no operacional, e avaliar é um pouco estratégico, a gente não tem muito tempo para isso. Como é que a Fundação pode disponibilizar alguns avaliadores aí nesse processo nosso, para a gente continuar também se arriscando, porque tem as dificuldades todas do grupo controle, né, do processo todo, e a gente tem essas dificuldades operacionais no dia a dia. Obrigada, Milton. Milton, você quase me colocou numa saia justa aqui, viu? Mas sabe que a gente tem o edital exatamente para isso. Então, assim como a Ana está aqui hoje e foi contemplada pelo edital, a gente vai ter mais... Eu ia contar isso sendo nos próximos capítulos logo, logo. Mas já que você já tocou no assunto, eu vou falar. No final do ano, a gente vai ter um novo edital. E aí, quem sabe, a sua organização pode ser contemplada também nesse processo. E além disso, eu não sei se ficou clara a história do edital, mas... a avaliação é completamente financiada pela Fundação Itaú Social. Então, desde, só para vocês terem uma ideia, viagens que eu precisei fazer até Uberlândia, ou que a Ana precisou vir para outros lugares, para São Paulo hoje, por exemplo, até pesquisa de campo e o avaliador, nesse caso. Então, é 100% financiado. Todos os custos envolvidos são financiados pela Fundação. E o que resta ao gestor? Acompanhar da melhor maneira possível, tá? Então, o edital vai... esse ano é o terceiro edital, o primeiro foi em 2012, foram selecionados 3 projetos. Em 2013, né, foi lançado novamente o edital e foram selecionados, se eu errar, alguém corrige, mas acho que foram 5 projetos, se eu não estou enganado, é isso? Acho que sim, 5 projetos. E aí, em 2014, o edital vai ser lançado novamente e vão ser selecionados alguns. Tá? E detalhe, essa ideia do projeto é uma estratégia da Fundação para apoiar os projetos, tá? E mostrar para as próprias instituições que participarem, aquelas que não participaram também, que é possível fazer avaliação. E aí nós esperamos que a partir dessa ideia do edital, vocês, né, o Milton e todas as pessoas que participaram,
apropriem do conhecimento e possam tocar novas ideias daí em diante. Ok. Obrigada, Alan. Agora, ver Curitiba. Quem vai falar e quem vai falar com a gente de Curitiba? Opa. Meu nome é Louise, eu sou do Poder Público, eu sou do Estado do Paraná, do IPARDES, que é uma fundação parecida com a SEAD. Tenho 3 perguntas. Primeira pergunta tem a ver com todo esse processo de aprendizado que vocês tiveram da avaliação, por acaso modificou a parte de inscrição das pessoas no projeto? Porque ela tinha já um viés de autoseleção, as pessoas se inscreviam. Depois que vocês aprenderam alguma coisa dentro do projeto, viram se havia possibilidade de modificar essa forma do jovem, né, ser inserido nesse programa? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta tem a ver com os benefícios monetários, que vocês... aqui na nossa turma, a gente estava com uma grande expectativa de ver algum exemplo da conversão de impacto em benefício monetário. E vocês comentaram muito pouco porque vocês não fizeram. Então, eu gostaria de saber se, assim, foi tentado pelo menos ou qual foi realmente o que mais impediu de não conseguir fazer essa parte. E a terceira é que, depois que você falou sobre a forma como vocês agregaram o grupo de tratamento, surgiu a nossa dúvida se pode se misturar na mesma avaliação e numa mesma amostra duas turmas que entraram de formas diferentes, em tempos diferentes e, portanto, tinham características diferentes. Né? Nós já tínhamos o problema de achar um grupo de tratamento parecido. Como é que a gente resolve esse problema de misturar turmas? A gente já tinha uma outra dúvida de saber se eram pessoas diferentes. Falar sobre 2012, falar sobre 2013 é completamente diferente. Então, a gente queria que vocês comentassem um pouco mais. Obrigada. Obrigada, Luiz. Vou passar aqui para o Alan. Para o Alan, desculpa, eu sempre troco Alan com Alan. Para o Alan, para ele fazer esses comentários técnicos, e a Ana também complementa algumas coisas aqui. Então, olha só, o processo de inscrição em si, na ONG, se eu estiver errado, a Ana pode corrigir, o processo de seleção após a avaliação não mudou, porque a avaliação não mostrou que existia alguma coisa, se eu entendi bem a pergunta, né? Se tinha alguma coisa incorreta ou não no processo de inscrição. O que pode ter mudado, e aí eu não sei se a Ana já pensou nisso, se deu tempo, nós acabamos o relatório mês passado, né? Seria a atualização de cadastro. É mais aí a atualização de cadastro, a gente teve uma lição enorme. Agora, o processo de seleção das pessoas, eu acho que, isso é opinião minha, não sei se a Ana compartilha. A avaliação em si não mostrou nada de diferente assim, no processo de inscrição, que poderia ser mudado, ou alguma coisa que impedisse a própria avaliação ou a seleção das pessoas. Eu acho que tem a ver com essa questão do cadastro mesmo, né, que a gente percebeu que, além de que é questão da atualização ser constante, a questão de ser precário, com poucas informações. Né? Isso a gente já está começando a fazer algumas mudanças, porque foi uma aprendizagem do processo, então deu para fazer alguma coisa já em 2014. E outra questão que é dessa proximidade, porque os alunos eles vêm para o projeto por meio das escolas. E aí a gente percebeu que então também é preciso estar mais próximo das famílias, né? Que foram algumas questões que no processo a gente percebeu que o familiar também precisa entender onde que o filho dele está participando, para a gente poder ligar e convidar para uma entrevista e não parecer que é uma coisa de outro mundo. Né? Então essas foram algumas modificações que já começou a fazer, mas que para 2015 que a gente vai conseguir efetivamente melhorar essas questões. A próxima pergunta aí de Curitiba da Luísa foi com relação aos benefícios monetários. A gente tentou fazer a conversão dos indicadores, dos impactos dos indicadores em benefício monetário. Eu conversei com a Ana inicialmente sobre isso. Eu confesso que os dois tiveram muita dificuldade em fazer pelo seguinte modo. Nós temos, eu não lembro a quantidade, mas sei lá, por exemplo, 10 indicadores. Cada indicador é muito único, né? Cada um tem uma especificidade, uma idiosincrasia muito grande. E aí o que acontece? Dada a unicidade desse indicador, para cada indicador a gente teria que fazer uma transformação de benefício monetário.
E para cada indicador que a gente fizesse isso, teria uma hipótese diferente que nós deveríamos que assumir. Não sei, eu tenho muita dúvida com relação a isso, eu não sei se seria factível, se seria legal. Porque se a gente faz várias hipóteses e hipóteses restritivas demais, talvez o resultado não seja tão real assim, se depende muito da hipótese. Então eu acabei optando por utilizar a razão custo-efetividade. A gente perde um pouquinho nessa história, obviamente, né? Alguma pessoa tinha perguntado se é possível comparar a efetividade de vários projetos sociais diferentes. Não é possível, tem algumas restrições com relação a isso, né? Então, nem sempre é possível, tem algumas hipóteses que nós precisamos seguir. E também aquela custo-efetividade entre os indicadores não é comparável. Então, eu não posso comparar a custo-efetividade de lição de casa com acesso a projeto cultural. Não tem como comparar. Mas, assim, restrições é uma opção que eu e a Ana, nós utilizamos. Se é a melhor, eu não sei te falar se é a melhor. A gente consegue levantar as restrições que tem. E aí, dadas as restrições, nós temos esses resultados, tá? Agora, sim, é possível fazer a transformação? Sim. Sabe, se a gente pudesse conversar mais um tempo, bater um papo, eu mostraria que é possível. Só que são muitos, então complica. Por fim, a Luísa também tinha falado sobre 2012 e 2013. Como é que eu faço com isso? Porque entrou pessoas em 2012 e 2013. Primeira hipótese que nós estamos assumindo, essa só 2012 e 2013, e a Ana pode corrigir, obviamente, é que o projeto não mudou. Né? Se tivesse ocorrido alguma mudança no projeto, a gente teria que descartar ou pensar na heterogeneidade. Existe um estimador que chama efeito tratamento heterogêneo. Aí dava para pegar essa heterogeneidade. Mas como não mudou, o que nós estamos assumindo? As pessoas só entraram em tempo diferente, tá? E dado que eles entraram em períodos diferentes, eles estão tomando o mesmo tratamento. É como se fosse o seguinte, eu tomei aspirina em 2012 e a Ana tomou aspirina em 2013. Ok? Seria basicamente isso, a gente está levando ao mesmo resultado. Óbvio, aí essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese, que aí talvez seja quebrada e invalidaria um pouco os resultados, é que o tempo que a pessoa ficou no projeto é diferente. E isso importa muito, tá? Eu tentei fazer uma estimação com essa história do tempo, só que o estimador é restritivo, ele depende de algumas hipóteses e as hipóteses não foram validadas. Então eu descartei o estimador. Tem um estimador, só para você, como curiosidade, que a gente chama de efeito dose, tá? Qual que é o efeito dose? Imagina o seguinte, uma coisa é eu dar uma aspirina para mim e um comprimido de farinha para a Ana, tá? Isso é uma coisa, então eu sou tratado e ela é controle. A outra coisa é eu dar 100 gramas de aspirina para mim e 500 miligramas de aspirina para a Ana. Então a dose é diferente. Repare que os dois receberam tratamento, mas a dose difere, tá? Eu tentei implementar esse estimador, mas ele depende de tamanho amostral. Então o nosso tamanho amostral, apesar de não ser muito ruim, mas ele é restrito, é pequeno. Dado esse tamanho amostral pequeno, não tem como implementar. Então eu desisti da ideia. O tempo importa? Pode até importar, mas nós não conseguimos colocar isso. Tá? Eu acredito que importa, sim. Se fosse a opinião minha, eu acredito que importa. Os resultados poderiam... Na verdade, os resultados poderiam ser melhores, né? A gente não sabe exatamente, mas os resultados poderiam ser melhores. É isso. E tem uma coisa. Eu coloquei esse tempo como uma variável explicativa, tá? Acho que a Ana não sabe disso, que ela não chegou a ver os resultados. Eu coloquei como variável explicativa e o resultado foi melhor, na verdade. Só que não era o melhor estimador possível, ok? Então, eu desisti da ideia. Bom, e por último, falta a gente conversar com São Paulo, que o Alexandre tá na sala ali em São Paulo, só esperando um tempão aqui para falar com a gente. Alexandre, agora chegou a sua hora, vamos ouvir você. Em primeiro lugar, queria agradecer aí pelas explicações, foram boas, deram uma boa esclarecida. Meu projeto ele tem muito a ver com o de vocês em relação ao tipo de pesquisa que eu vou fazer, grupo de tratamento e controle. Meu curso acabou faz uma semana e eu planejei justamente fazer uma parceria com 5 escolas as mais próximas e ter essa relação entre o projeto social e os representantes das escolas, né, coletar as informações com eles. Eu tinha algumas outras perguntas, só que já foi ao longo das outras cidades já foram esclarecendo, mas eu acabei formulando outras que seriam duas, né? Como que vocês fizeram em relação ao transbordamento de informação
do grupo de controle e o tratamento, como que vocês trataram isso? Isso foi representativo, não foi? Para vocês fazerem a pesquisa. E a forma de pesquisa, vocês fizeram um questionário e entrevista também? Foi só questionário e foi uma entrevista, cada pessoa você foi entrevistando uma a uma, ou você colocou, por exemplo, a sala inteira e vamos fazer um questionário? Como que foi feita essa forma de pesquisa? Basicamente isso. Obrigada, Alexandre. Então, vou passar aqui para o Alan, que acho que essas perguntas, né, Alan, são com Pô, você. legal as duas perguntas. Primeiro, a ideia do transbordamento não foi controlado, tá? Poderia ter tentado fazer alguma coisa, eu acho que, na verdade, vou ser bem sincero, foi problema de tempo. A gente não tinha mais tempo para fazer, já tinha mais de um ano que a gente estava fazendo a avaliação e nós não conseguimos implementar outras coisas. A base de dados, e a gente até conversou muito com o pessoal da Fundação Itaú Social, o pessoal que deu todo o suporte para a gente, ela permite fazer várias outras estimações e várias outras hipóteses para poder fazer coisas diferentes. Então, é uma base de dados bem rica. Inclusive, tem muito indicador que não foi nem assim, foi utilizado, mas não deu impacto. Então, tem bastante coisa que a gente pode tentar ver. Só que dessa vez não deu por questão de tempo. Consequências dessa história do efeito transbordamento, né? Imagina o seguinte, você tem um tratado e um controle. Primeira coisa, você pode comparar os dois indicadores e você vai ter um impacto qualquer. Suponha que o controle não sabe de nada e o tratado recebeu o tratamento. Então você tem um impacto, sei lá, um exemplo qualquer, de 5. Ok? Se o controle fica sabendo de alguma coisa, ou seja, se transborda, né, você está pegando o tratado versus controle com alguma informação. Esse controle com alguma informação reduz o impacto. Em vez do impacto ser 5, poderia ser 4. Tá? Resultado dessa história toda, se existiu o impacto, se existiu algum tipo de transbordamento, os impactos serão maiores. Tá? Menores. Né? Hã? Menores. Não, se existiu. Sim. Se existiu, do jeito que nós medimos, se existiu algum impacto, o que nós mostramos aqui são impactos menores. Tá? Então, se a gente tirar o efeito transbordamento, ou o efeito da informação que esse cara pegou, a tendência é aumentar o impacto. Então, a grosso modo, assim, vai estar viesado, obviamente, mas está viesado contra a gente. A nossa tentativa foi aquela história que eu comentei de ter feito 2 grupos de controle. Deixa eu só comentar uma história. Inicialmente, na hora que você vê o relatório final, você vai ver, assim, alunos sorteados para entrevistas e alunos efetivamente entrevistados. Se você vê os sorteados, inicialmente, tem uma escola, você vai ver a escola lá, que tinha nenhum grupo, nenhum elemento tratado e todos eram controles. E, inclusive, era bastante gente, tá? Para nossa surpresa, o que aconteceu? E aí é uma coisa importante vocês saberem. Quando nós entrevistamos, a gente não tinha controle sobre isso, apareceram tratados naquela escola que não era para ter tratado. E aí, por que isso aconteceu? Transferência. O cara transferiu para aquela escola. E aí acabou com a nossa história de ter uma escola só de controle para tentar calcular esse efeito transbordamento. Se você estiver interessado na história do efeito transbordamento, leia a avaliação da Escola Integrada de Belo Horizonte. Já está disponível no site da Fundação Itaú Social e na rede de avaliação da Fundação Itaú Social. E lá mostra que existe efeito transbordamento. Tá? Lá foi possível fazer a história de uma escola só como controle, e aí existe. E a literatura amplamente mostra isso, então é importante pensar nessa história. Ok? E por fim, a história da entrevista. Isso foi muito legal, a história da entrevista que você perguntou. Qual que é a estratégia que nós adotamos? As entrevistas elas foram marcadas em dias e horários específicos. Então, por exemplo, sei lá, o pai vai aparecer aqui no dia 30/5 às 9 horas da manhã. Então, foram colocados vários horários. Por exemplo, 9, 11, 2 horas, 3 horas da tarde. Pensando na realidade, né? Pensando na realidade da região. Da região. Aí, dado que foram elencados esses horários, um grupo de pais, né, comparecia ao local. Aí, dado esse grupo de pais que comparecia ao local, você fazia uma reunião com essas pessoas e o questionário era projetado na sala de aula. E aí, por que foi adotada essa estratégia? O pessoal, eles têm um pouco de dificuldade de interpretação do questionário. O questionário é muito longo, tá? Bem grande mesmo. Então, dado que o questionário era muito longo, a gente acreditaria que as pessoas não iam interpretar o questionário da melhor maneira possível. O que foi feito, então?
A instituição terceirizada de pesquisa que foi contratada para reaplicar esse questionário, projetava o questionário na parede, né? E aí falava, pessoal, questão 1, idade. Tá vendo? Todo mundo tá na idade? Ok. Coloquem a sua idade, por favor. Aí esperavam, colocou a idade. Todo mundo colocou a idade? Tá ok? Próxima pergunta. Renda. Coloca a renda familiar. Todo mundo colocou renda familiar? Ok? Próxima pergunta. E assim por diante, tá? Isso foi muito importante para reduzir o viés. Como é um questionário muito grande e... tá chegando uma pergunta interessante aqui também. Como o questionário é muito grande, se deixasse para o autorresposta, né, provavelmente deveria estar viesado. Não só grande, mas a complexidade das perguntas também. E isso reduziu o nosso viés. Está chegando uma pergunta aqui agora sobre o consentimento da aprovação do Comitê de Ética Local. Tá? Se teve esse consentimento. A Secretaria de Educação tocou nesse assunto. Tá? Ela falou que se eu quisesse... ela exigiu isso, né? Se a gente que tivesse vontade de ir na casa das pessoas, a gente teria que passar pelo Comitê de Ética Local. Não passou pelo seguinte, as reuniões foram feitas nas escolas, tá? Mas a gente pesquisou também, entrou em contato com o comitê e por conta do tipo das perguntas, meio que foi liberado, assim, o próprio comitê. Né? Então, e isso foi muito importante. Porque a gente não estava avaliando o indivíduo, isso. Né? Isso foi muito importante, assim, a história do comitê. A Ana entrou em contato com o comitê. Né? Então, se não fosse a Ana entrar em contato com o comitê, a gente nem saberia o que o comitê falaria sobre isso. Além disso, a secretaria liberou essa nossa estratégia. Tá? Então, o acompanhamento da secretaria, as visitas, as conversas com a secretária de educação, subsecretária também, possibilitou essa ausência do comitê. Isso. Só que ela foi bem enfática e clara. Falou, se você não quiser ir na escola, você vai ter que assumir o risco. Aí pode acontecer basicamente duas coisas. Né? Primeiro, o cara querer te processar porque você está pegando o dado dele e indo até a residência dele. Ou então, você ter que ir ao comitê e o não você já tem. Então, conseguiu sim para poder ir na residência das pessoas. E seria uma coisa que atrapalharia muito o cronograma, porque o próprio comitê Demora. falou do tempo que ele teria para avaliar. Né? Então, resolvendo com essa estratégia de ir nas escolas, a gente resolveu um pouco esse ponto. E, por fim, eu acho que isso foi uma surpresa para mim. Na minha concepção, você precisaria do comitê somente quando você está fazendo experimentos com ser humano ou animais. Né? A gente não está fazendo experimento. Na verdade, a grosso modo, o experimento já foi feito, que ele participou exatamente. de ideias incontidas. Mas foi essa que foi a questão que o comitê me respondeu. Né? Nós não estamos avaliando o indivíduo, né? Nós estamos fazendo pesquisas, nesse sentido, pesquisas científicas com indivíduos. Né? A gente queria dados que são, inclusive, do IBGE, do censo, enfim. É isso. Bom, pessoal, a gente está caminhando agora para o final do nosso evento. Já que estamos falando de avaliação, a gente também tem uma avaliação para vocês preencherem, para que, como esse foi o nosso primeiro evento com essa transmissão simultânea, tanto para a internet quanto para vocês, nas cidades de Belo Horizonte, Curitiba e aqui em São Paulo, peço que vocês preencham essa avaliação, porque para nós vai ser muito importante saber deu certo, não deu certo, que sugestões vocês têm, como que vocês avaliam a nossa participação, a interatividade. Então, por favor, preencham essa avaliação e entreguem para a equipe de apoio. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, porque saí de casa com esse friozinho, não sei como está Belo Horizonte, mas São Paulo e Curitiba imagino também um friozinho, então muito obrigado por vocês terem comparecido. Para quem acompanhou pela internet também, muito obrigado. E com certeza deve ter mais dúvida, pode ser que vocês lembrem de outras coisas durante os próximos dias, no dia a dia de vocês, ou para quem ainda está fazendo o curso, durante o curso. As dúvidas, pessoal, mandem para a gente pelo Fale Conosco da rede de avaliação, que a gente vai respondendo conforme elas forem chegando. Alan, considerações finais, agradecimento? Eu queria agradecer a todos pela paciência que vocês tiveram aí, pela participação. Eu não sei o que o pessoal acha, a gente vai conversar ainda, mas eu achei que foi hiper produtivo assim, o dia, né? Acho que funcionou razoavelmente, vocês participaram, elencaram perguntas hiper importantes, assim, e deu para perceber que vocês estão entendendo do assunto, né? Falaram de efeito de transbordamento, falaram coisas relevantes para a pesquisa, como foi formado o grupo de controle e tal. Então, eu achei hiper divertido, assim, me diverti até fazendo as coisas aqui e tal.
Então, eu acho que a única coisa que eu posso falar é que aproveitem quem está fazendo o curso ainda, aproveitem o final do curso, apropriem da melhor maneira possível o que vocês estão fazendo. E para aqueles que terminaram, minha sugestão é não desanimem, sabe? Eu acho que é hiper legal assim, fazer avaliação. E a Ana, eu acho que deu para perceber, que deu para contar assim, que foi produtivo tanto para ela quanto para mim também. Eu aprendi várias coisas novas. Então, toquem para frente o que vocês estão fazendo e aproveitem tudo que vocês podem e tentem saber um pouco mais dos projetos que vocês estão conduzindo. Eu acho que os maiores interessados são vocês, né? Então, se vocês não souberem que a intervenção que vocês estão fazendo está dando certo ou não, eu particularmente ficaria frustrado, assim, porque eu não sei falar qual que é o valor, eu não sei quanto a vocês. Então pensem nisso, eu acho que é um negócio legal e futuramente, acho que num período não tão longo assim, talvez menos de um mês ou menos, a avaliação do Ideias Incontidas vai estar no site da Fundação, faça o download e leia por inteiro. Está muito detalhado, existem várias coisas que nós não falamos aqui, então vale a pena dar uma lida e entender. E está bem palatável, né? Não está nada... Tem uma parte técnica, mas, enfim, fora a parte técnica, a maioria, mais de 95% está muito entendível. A parte técnica está entendível também, mas às vezes complica um pouquinho, ok? E por fim, além de fazer o download, qualquer dúvida que vocês tiverem, a Ana Bruschi já falou, entrem no site da Fundação, mandem dúvidas pelo Fale Conosco e o pessoal reporta para a equipe da Fundação. Ana? Eu acho que é importante, assim, agradecer, né, todo mundo que participou desse encontro de hoje, mas até mandei um relatório para a Fundação falando sobre isso, agradecer ao Alan, porque não foi só um envolvimento técnico, né, então, com todo o comprometimento, todo o envolvimento dele, diante de todos os problemas, a gente resolveu juntos mesmo, não foi em nenhum momento assim, Ana resolve. Então, seriedade, comprometimento, envolvimento e a Fundação por essa oportunidade, né, que foi tanto o curso, que inclusive eu participei de uma turma em Uberlândia, a primeira turma que teve lá, que já foi uma oportunidade de tanto, né, porque sair do interior para fazer um curso em uma capital já é um pouco mais complicado, e pela oportunidade do edital, né, que acrescentou, a gente já comentou de tudo que apesar das dificuldades, acrescentou para mim, para minha instituição, para o projeto, então acho que é isso, vale a pena. Obrigada, Ana, obrigada por estar aqui hoje, obrigada, Alan. Pessoal, como a Ana falou, a gente vai ter um novo edital no final do ano, então vocês vão receber essas informações por e-mail, né, através da rede. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês e faço agradecimento aqui também ao pessoal aqui do estúdio, né, que sem eles a gente não estava aqui conversando com vocês, né? Então, muito obrigada, até o próximo encontro, bom fim de semana, gente. Obrigada, não esqueçam a avaliação. Obrigada, pessoal.